Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Aleluia. Vai nos dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão, que ele ainda não se chamava Abraão, ele ainda estava se chamando Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco na tua santa e inerrante palavra, no nome de Jesus Cristo. E você diz amém? Amém. Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço por gentileza a sua total atenção. Agora não é hora mais de conversar, muito menos se levantar do lugar, porque é falta de educação se levantar, se distrair, olhar para o lado, conversar, quando tem alguém falando com você. E quem está falando com você não sou eu, quem está falando com você é Deus na sua palavra. Então é importante que você dê atenção. Meus irmãos, quando nós abrimos aqui no livro do Gênesis, nós encontramos o chamado de Abrão, que se tornou o grande e famoso Abraão, que nós todos conhecemos na Bíblia Sagrada. Exemplo, agora o grupo de varões que acabou de louvar, que até o nome do grupo é Grupo de Varões Abraão, para termos uma ideia de quão é conhecido este nome da Bíblia Sagrada, este personagem real e verdadeiro. E quem era Abraão? Abraão era filho de um homem chamado Terá. O seu pai era fabricante de imagens de escultura. Ele fabricava deuses para serem adorados lá na Babilônia, conhecido por nós na Bíblia como também Ur dos Caldeus, ou então Siquém, ou Sunem. E quando nós olhamos, Siquém, e quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que o pai de Abraão era um idólatra, que além de idolatrar outros deuses, não conhecia o Deus verdadeiro e ainda fabricava imagens para serem vendidas e adoradas. Um negócio que dava muito lucro numa terra em que havia uma disseminação generalizada de adoração a tudo quanto é tipo de Deus que você possa imaginar. Então sempre havia demanda para este tipo de comércio, porque sempre tinha pessoas querendo adorar deuses e comprar imagens e assim por diante. Então, por causa disso, o pai de Abraão era muito rico, tinha muito dinheiro, tinha muitas posses. E, de repente, com a morte de um dos seus filhos, irmão de Abraão, ele leva Abraão e o seu outro filho e sua parentela para um local chamado Harã. E lá eles permanecem até a morte de Terá, que era o pai de Abraão. Terá é da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Então Abraão, ele vem da linhagem de Sem, que era filho de Noé. E agora que Terá morreu, Deus se apresenta para Abraão, mostra quem ele é, o único, poderoso, soberano Deus
grande, que nós conhecemos na Bíblia como o Elohim, o Deus Altíssimo. E quando Deus se apresenta para Abraão, eu acho isso lindo, é que mesmo Abraão tendo nascido na idolatria, criado na idolatria, ter recebido toda uma tradição familiar da idolatria, não lá por conta de Sem, mas depois, com o passar dos anos, a coisa ficou misturada, mas Deus se manifesta de uma forma tão linda, que naquele momento em que Abraão tem um encontro real, verdadeiro e poderoso com Deus, ele abandona toda a idolatria, ele abandona toda a adoração a deuses falsos, ele abandona a Babilônia, ele abandona o pecado, ele abandona tudo para ficar com o Deus vivo e Deus poderoso. Então Deus diz para ele aqui no verso 1, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja que Deus não mostra a terra de imediato, veja que Deus não dá uma visão para Abraão, para ele enxergar essa terra. Deus apenas lhe faz uma promessa. Deus apenas lhe diz uma promessa: sai para uma terra que eu te mostrarei. Veja que essa terra será mostrada quando Abraão obedecer o chamado de Deus. Deus não mostra antes, enquanto ele não decide seguir o chamado que Deus estava fazendo com ele. Além de dizer que ele mostraria uma terra, Deus também acrescenta mais outras promessas para Abraão. No verso 2, promete que fará dele uma nação, promete que abençoará o nome dele, e promete que ele será uma verdadeira bênção andando sobre a terra. Não bastasse ele ter a bênção sobre a sua descendência, não bastasse ele ter a bênção de uma terra prometida, não bastasse ele ter estas bênçãos que Deus estava lançando e dizendo que o nome dele iria se engrandecer, ou seja, ele não seria um anônimo, ele não seria alguém esquecido, o nome dele seria reconhecido e o nome dele seria levado pelos quatro cantos, como é até os dias de hoje. Se você chegar em qualquer lugar do mundo e perguntar quem é Abraão, todo mundo já ouviu falar de Abraão. Deus engrandeceu o nome dele. Não bastasse isso, Deus ainda diz: eu não quero só engrandecer seu nome, eu não quero só te dar uma terra, eu não quero só abençoar você para a sua descendência, mas eu quero fazer você o próprio ser humano, a própria bênção em carne e osso, andando sobre essa terra. Tudo isso está dentro de um único campo: promessas. Repita comigo: são promessas de Deus. É isso que eu quero pregar aqui. Ou melhor dizendo, com todo temor, é isso que Deus quer falar com você. Promessas. Eu quero te falar sobre os estágios da promessa de Deus. Os estágios da promessa de Deus, ou das promessas de Deus. Todos nós temos promessa ou promessas de Deus na nossa vida. Eu sei que essa pergunta que eu vou fazer, eu já sei a resposta, mas a farei. Quantos aqui têm promessa de Deus na sua vida? Todos nós temos, nem que seja uma, você tem. Nem que seja uma, você tem. Todos têm promessa de Deus, mas elas vão passar por estágios. Abraão, ele está em Harã, é chamado por Deus para que ele creia e para que ele vivencie uma promessa. Ou melhor, algumas promessas, como já foi falado.
Aí levanta-se a pergunta: pastor, Deus promete e Deus cumpre? O que Deus promete, Ele cumpre, pastor? Vamos deixar a Bíblia responder por nós? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, por gentileza. Números 23, verso 19, a Bíblia Sagrada. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eita, glória a Deus, meus irmãos. Aqui está nítido que o Deus que fala, Ele faz, e o que Ele faz, Ele confirma. Ou seja, o que Deus promete, Ele cumpre. Aí se nós olharmos Josué, capítulo 21, versículo 45, nós vamos ver que lá está escrito: palavra alguma falhou de todas as promessas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Eita, glória a Deus! Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que Deus promete, Deus cumpre. Por quê, pastor? Porque Ele é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. Hebreus capítulo 10, verso 23, vai nos dizer a Sagrada Escritura: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele é fiel nas suas promessas. Então a pergunta foi: pastor, o Deus promete, Ele cumpre? Cumpre. De novo, quantos têm promessa de Deus? Então Deus está falando: eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz, diz o Senhor. Eu vou cumprir a promessa que eu te fiz, diz o Senhor. Eita, glória a Deus! Da promessa até o cumprimento da promessa, de novo, da promessa até o cumprimento da promessa, não no sentido de medida, mas no sentido dela se cumprir, dela acontecer, existem estágios. E qual é o primeiro estágio da promessa ser feita e ela se cumprir? Qual é o primeiro estágio que vai acontecer comigo e com você que tem promessa? O primeiro estágio está em Hebreus capítulo 11, verso 8 e verso 9. Na verdade aqui tem dois estágios já, são juntos, dois estágios. Quando Deus promete até que a promessa se cumpra, Deus requer de mim, de você, esse comportamento. Hebreus 11, verso 8 e 9 diz assim: pela fé, Abraão, pela fé, Abraão, pela fé, Abraão. Eu vou até aí, daqui a pouco eu continuo, eu vou até aí. Primeiro estágio, escolha crer. Pela fé, Abraão, ou seja, ele creu. Deus o chamou e Deus disse: vou te mostrar uma terra, vou abençoar teu nome, vou abençoar tua descendência e você vai ser uma bênção. Ele creu. Ele creu. Pare de duvidar das promessas de Deus.
Pare de duvidar do que Deus promete. Pare de duvidar, sabe por quê? Porque quando eu e você duvidamos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira se chama Satanás. Eu não sirvo o pai da mentira, eu sirvo o dono da verdade. E ainda mais sirvo o seu filho, que também é a verdade, que está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Eu sirvo o Espírito que é da verdade, que ele disse: enviarei a vós o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O Pai é verdade, o Filho é verdade, o Espírito Santo é verdade. Então as promessas de Deus são verdadeiras, sim. Pare de duvidar das minhas promessas, diz o Senhor. Pare de duvidar das minhas promessas, diz o Senhor, porque senão você está me chamando de mentiroso. E Deus não mente. Deus não mente. Eita glória! Deus não mente. Pela fé, ou seja, Abraão creu. Deus não mostrou a terra e ele creu. Abraão, a esposa estéril, e Deus está falando: vou fazer de você uma nação, e ele creu. Abraão creu na terra que não viu. Abraão creu na nação que ia ser gerada dele, mesmo a mulher não tendo poder de dar filho, ele creu. Abraão creu que Deus ia engrandecer o nome dele, sendo que o nome dele não era conhecido em nada. E Abraão creu: onde eu pisar eu serei bênção, onde eu andar eu serei bênção, o que eu colocar a mão vai ser abençoado, o que eu fizer vai ser abençoado, tudo que eu agir e operar debaixo da soberana vontade de Deus, eu vou ser abençoado. Então o primeiro estágio é a escolha crer. Escolhe alguém bonitinho aí do seu lado e fala assim: escolha crer. Não tem como iniciar o cumprimento da promessa, irmão, se você não decidir crer na promessa. A promessa só começa a trabalhar para que ela aconteça se você crer. Eu sei que Deus é fiel para cumprir, e Deus não depende da tua fé para cumprir, eu sei disso, Ele é soberano. Mas Deus, Ele quer ver a interação, Deus quer ver você participando da promessa. Então Deus, Ele coloca isso como requisito. Se Abraão falasse assim: eu não creio não, você acha que Deus ia cumprir? Primeiro, que Abraão não ia sair de lá. Segundo, que Abraão não ia obedecer. Então Deus quer a nossa participação. Segundo estágio da promessa: pela fé, Abraão, volta no 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Da promessa até o cumprimento da promessa, você precisa escolher crer, e você precisa escolher obedecer. Mas eu não vi nada, obedeça. Mas não está acontecendo nada, obedeça. Mas eu não tenho nenhum sinal, obedeça. É uma escolha do estágio do cumprimento de promessa, você obedecer. Diga: a obediência gera a bênção. Diga: a obediência materializa a minha vitória. É obedecer. Obedecer. Aprenda uma coisa: a desobediência só vai te afastar do cumprimento da promessa. A desobediência vai
até impedir o cumprimento de promessa na tua vida. Mas a obediência vai abrir para que você receba a promessa. Exemplo, eu te dou: Israel quando saiu do Egito. Enquanto eles obedeciam, caminhando pelo deserto, eles estavam indo de encontro com uma promessa, a terra prometida. Quando eles começaram a murmurar no deserto, e a reclamar, e achar tudo ruim, eles entraram em desobediência. Quando eles entraram em desobediência, eles não herdaram a promessa. Morreram no deserto, e não tiveram cumprimento da promessa. Somente a geração de Caleb e Josué continuaram, porque não murmuraram, obedeceram, creram, entraram em Canaã e receberam a promessa. Então não desobedeça, mas obedeça. Abraão não está vendo nada, mas está obedecendo. Não está vendo nada, mas está crendo. Não está vendo nada, mas está obedecendo. Não está vendo nada, mas está crendo. Terceiro estágio de uma promessa na sua vida. Gênesis capítulo 12, verso 7 e verso 8. Gênesis 12, verso 7 e verso 8, terceiro estágio de quem tem promessa de Deus. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, e tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Primeiro estágio do cumprimento de promessa é fé. Segundo estágio do cumprimento de promessa é obediência. Terceiro estágio do cumprimento de promessa é adoração. Altar levantado é altar de adorar a Deus. Altar edificado é altar para sacrificar a Deus. Abraão está recebendo promessa, crendo na promessa, obedecendo debaixo da promessa e adorando a Deus, sacrificando a Deus, exaltando a Deus. Abraão está dizendo assim: eu vou pela fé, obedeço pela fé e não deixo de adorar. Ao invés de questionar, eu vou adorar. Ao invés de reclamar, eu vou adorar. Ao invés de recuar, eu vou adorar. Ao invés de retroceder, eu vou adorar. Ao invés de desistir, eu vou adorar. Eu vou edificar um altar e vou invocar o nome do Senhor. Eu não recebi a promessa ainda, mas já estou adorando antes dela chegar. Você pode adorar antes da promessa chegar? Quarto estágio na vida de cumprimento de promessa. Está onde, pastor? Está lá em Gênesis 12, ainda no 12, versículo de número 10. E havia fome naquela terra. E havia fome naquela terra. O que estava acontecendo? Como é que é? Fome. Fome é necessidade. Fome é coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Sinal de que as coisas não estavam cooperando.
As coisas não estavam indo bem, estava indo mal, as circunstâncias não estavam favoráveis, as circunstâncias estavam desfavoráveis. Procurava dinheiro, não tinha. Procurava emprego, não tinha. Procurava ter com que comprar, não tinha. E quem tinha para comprar, não tinha quem vendesse, porque não havia nem no supermercado. Havia fome sobre a terra. Plantava e não colhia, não produzia, automaticamente não era enviado para os grandes centros. Não havia abastecimento. E logo toda a população passava aperto, necessidade. E para onde quer que olhasse, só se enxergava uma coisa: se enxergava a dificuldade. Que estágio é esse aqui? Esse estágio aqui acontece com todo mundo que tem promessa. Se você não passou por esse estágio aqui, pode preparar que ele vai chegar. Se você já passou, sabe do que eu estou falando, você já tem a experiência. Que estágio é esse aqui, pastor? Esse é o estágio em que as circunstâncias e as situações em que estão à sua volta tentam fazer você tirar o foco da promessa e ficar somente de olho na dificuldade. Abraão perde o olhar da promessa. Abraão perde o foco na promessa. E ele começa a olhar os problemas à sua volta, as dificuldades. E quando ele olha as dificuldades, ele toma uma decisão sem buscar a direção de Deus. Que decisão foi essa? Está no próprio versículo. Desceu Abraão ao Egito. Quando você fica olhando só para os problemas, quando você só foca o que é ruim, quando você só vê o que está dando errado, e você não olha para a promessa, e a promessa é de que vai melhorar, e a promessa é de que Deus vai te exaltar, e a promessa é que Deus vai abrir a porta, e a promessa é que Deus vai te dar vitória, seja ela qual promessa for, em qual área for da sua vida. Mas quando você deixa de olhar para a promessa, para a palavra de um Deus que não mente, de um Deus que é verdadeiro, e você começa a olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, e você só enxerga coisa ruim, você só vai tomar decisão ruim, você só vai agir errado, você só vai ter ações que vão te levar a descer e não a subir. Aí você desce emocionalmente, aí você desce financeiramente, aí você desce sentimentalmente, aí você desce espiritualmente. Me mostre na Bíblia Abraão levantando o altar no Egito. Não tem. Me mostre na Bíblia Abraão pela fé no Egito. Não tem. Me mostre na Bíblia Abraão obediente no Egito. Não tem. Porque quando você desce para o Egito, você perde a fé, você fica desobediente e você para de adorar a Deus. Então é um estágio perigosíssimo, mas ele existe. E de repente eu posso estar aqui nesta noite falando com alguém que está nele, ou alguém que ainda vai passar por ele, ou alguém ainda que já passou e não entendeu porque passou. E Deus está falando aqui, faz parte do trabalhar, porque eu te faço promessa, mas eu também testo você. Porque seria muito cômodo receber promessas e ficar só no bem bom, receber promessas e ficar só na crista da onda, seria maravilhoso, mas não, Deus nos faz promessas, mas também vai nos colocar na prova, no teste, para ver se nós vamos continuar com os olhos na promessa ou na dificuldade. Vira para o seu irmão e fala com ele assim: não tire os olhos da promessa de Deus. No Egito, Abraão desce.
Quando você resolve se envolver com o Egito, você só vai descer. Quando você decide se envolver com o mundo, o caminho é um só, descida. É para baixo. O mundo nunca vai te projetar para cima. O mundo nunca vai te projetar para o sucesso. O mundo vai te enganar para que você faça o que o mundo quer e te afaste de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Foi ele pisar no Egito, servindo a um Deus verdadeiro, que promete e cumpre. E agora o que é que Abraão está fazendo? Está sem fé, está desobediente, não está adorando. E aí vem a quarta consequência. Qual é, pastor? Qual é? Versículo de número 13, do mesmo capítulo. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem, para que me vá bem. O que Abraão está fazendo aqui? Minta. Sara, diga que você é minha irmã, não fale que você é minha mulher, senão os egípcios vão me matar para pegar você para eles. Porque a Bíblia diz que Sarai, nessa época, ela era linda, formosa, bela. Ela era, assim, as pessoas olhavam e se admiravam da beleza que ela tinha. E detalhe, permita aqui o gancho, uma brincadeira com as irmãs. Não existia esses produtinhos que vocês estão acostumados hoje. Não tinha batom, não tinha maquiagem, não tinha creminho, não tinha Natura, Avon, Jequiti, não tinha nada desses trem. Outros nomes aí que são famosos. Não tinha. Era simplesmente Sara com água e mais nada. E a Bíblia diz que ela era linda. E ainda num local de calor de deserto, que castiga a pele. Não sei se você sabe, mas locais como esse, a tendência das rugas chegarem mais cedo é gigantesca. E ela tinha uma pele de pêssego. Por quê? Porque, irmão, a maior beleza é aquela que Deus te faz linda, e não aquela que você quer produzir. Por que às vezes você olha e você vê aquele irmão feio que dó? Você olha assim e fala, Jesus, como é feio. Deus não teve tanta graça com esse irmão. E ele está às vezes com uma irmã tão bonita. E aí você fala, o que essa irmã viu nele? Aí você pergunta para a irmã, o que você viu nesse irmão? Ela fala, ele é lindo para mim. Eu acho ele o homem mais lindo do mundo. E você olha e fala, mas é feio. Mas ela acha ele lindo. Por quê? Porque Deus foi lá e mudou. Deus foi lá e transformou. Deus foi lá e colocou nele uma beleza que ninguém vê, mas ela vê. E ao contrário também, quando você vê um irmão olhando para uma irmã que não é tão bela, e você fala, o que aquele irmão viu naquela irmã? E ele acha ela linda, espetacular. Por quê? Porque Deus fez ela linda para ele. A maior beleza, o que segura namoro, o que segura casamento, não é seus creminhos, seus jeitinhos, não, irmão. O que segura é Deus na tua vida, é isso que segura. Aí vamos lá, ele está descendo ali no Egito, e no verso 13 ele começa a mentir. Quando você se envolve com o Egito, você perde a fé, você entra em desobediência, você para de adorar, você para de cultuar, e ainda você começa a ser mentiroso, mentirosa. Fica mentindo. E ele diz lá, minta, Sara, para que eu vá bem. Além dele mentir, ele ainda quer colocar a mulher dele na mentira. Esse é o problema de quem desce ao Egito. Quer mentir e quer que os outros mintam também. Quer fazer errado e quer influenciar os outros a fazer errado também. Quer fazer tudo que não presta e quer influenciar as outras pessoas a também fazer o que não presta. Esse é o problema de quem desce no Egito. Ele queria ir bem, por isso ele queria que houvesse a mentira. Deus está falando aqui para alguém nessa noite, você não precisa mentir para que eu cumpra as promessas na tua vida. Se você mentir, aí é que as promessas não se cumprirão. A mentira não é o caminho da tua promoção.
A mentira não é o caminho da tua vitória. A mentira não é o caminho do teu engrandecimento, mas é a verdade que vai te projetar para a bênção. Então, irmão, que estágio é esse? Não se permita enganar pelas circunstâncias que estão à sua volta. Foque na promessa. Quinto estágio, qual é? O quinto estágio, eu sei que todo mundo ficou aquele silêncio, aquela coisa tensa. Quinto estágio agora vai dar um fôlego, vai dar uma alegria no seu coração. Tenho certeza que você vai dar glória a Deus. Que quinto estágio é esse? Gênesis capítulo 13, verso 1 até o 4. Gênesis 13, verso 1 ao 4. Lá em Gênesis 12, verso 10, diz que Abraão desceu. Repita, ele desceu. Só que agora aqui no capítulo 13, verso 1, está dizendo, subiu, pois, Abraão. Eita glória! Subiu, pois, Abraão. Subiu, pois, Abraão. Subiu, pois, Abraão do Egito. Subiu do Egito. Subiu do Egito, aleluia. O que é isso, pastor? Ele desceu, perdeu a fé, entre aspas, né? Perdeu ali a sua obediência, deixou de cultuar, começou a mentir, viu que aquilo não era bom, viu que aquilo não era certo, viu que aquilo não ia trazer promessa para a vida dele, e aí ele decidiu, quer saber? Chega de Egito, quer saber? Com o Egito eu não quero mais nada, quer saber? Eu decido hoje que o Egito não é mais para mim, para minha família, para minha esposa, para minha casa, para o meu chamado, para as promessas que Deus tem comigo. A partir de hoje eu decido que não ficarei aqui embaixo mais, não descerei mais, eu recupero a minha fé, eu recupero a obediência, eu volto a cultuar e eu vou subir, eu não vou descer mais. Então Abraão subiu. Diga para o seu irmão, suba, não desça. Ele subiu, verso 1 diz, subiu pois Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Sabe o que quer dizer isso? Que Abraão falou assim, eu vou subir, e não vou deixar ninguém da minha casa descer, ninguém fica para trás, ninguém da minha família fica no Egito não, se eu subo, vão subir todo mundo comigo. Sim. Eita, eu tenho que falar um negócio aqui que está na ponta da língua. Escute uma coisa aqui, se você esposa decidiu subir, seu marido tem que subir junto com você. Se você mulher decidiu subir, fala para o teu marido, não tem mais jeito, tu sobe comigo, rapaz. Eita Deus, se tu homem decidiu subir, a tua esposa tem que subir também. Se você mãe decidiu subir, os teus filhos não podem ficar no Egito, eles têm que subir contigo. Eles têm que subir contigo, porque pode acontecer, né? Gente, papai já está indo, Egito nunca mais. Ah pai, mas eu ainda quero ficar aqui no Egito. Ah mãe, mas eu ainda quero aqui o Egito, eu fiz amigos no Egito, eu tenho relacionamentos no Egito, eu tenho compromissos aqui que eu me envolvi no Egito. Conversa fiada, deixa o Egito agora, nosso lugar não é aqui não, nós temos que subir. Aqui não é nosso lugar não, aqui a gente perdeu a fé, aqui a gente ficou desobediente, aqui a gente deixou de cultuar e ainda mentiu. Aqui não é lugar para nós, nosso lugar é subir. E aí vai se concretizar esse quinto estágio, verso 2, e era Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, verso 3, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera
a sua tenda. Você não entendeu, não? Até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda. O que Abraão está ensinando para a gente aqui? Eu estava firme, fiel, obediente, cultuando. De repente eu não medi e eu desci no Egito. E não foi nem um pouco agradável, foi péssimo para a minha vida. Mas eu decidi subir. E eu voltei ao princípio do que eu era antes. Quinto estágio é, dá tempo de reparar. Dá tempo de consertar a besteira. Dá tempo de colocar tudo em ordem de novo. Louvado seja o nome do Senhor, porque desceu Abraão no Egito e em nenhum momento a voz de Deus falou assim: retiro a promessa, cancelo a promessa, acabou para você, Abraão, já que você desceu, nunca mais para você. Não, glória a Deus, glória a Deus, que quando Abraão falou, vou voltar, Deus falou, então vamos continuar, a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé, aleluia. Quantos dão glória a Deus? Verso de número 4, até ao lugar do altar, que outrora ali tinha feito. Vamos ler o 3 e o 4, porque é texto e contexto. 3 e 4. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Olha só, sem fé, desobediente, nós sabemos que ele é o pai da fé. Isso lhe foi imputado por justiça. Mas eu estou dentro do contexto aqui da mensagem do tema da promessa. Desceu no Egito, não vejo ele exercitando fé no Egito. Então ali a fé dele não foi exercitada. Porque se ela tivesse sido exercitada, ele teria sido obediente, continuaria adorando e não mentia. Então ali essa fé não foi exercitada, naquele momento. Mas depois essa fé é exercitada. Por quê? Porque ele decide subir. Ele decide não ficar naquela vida mais. Ele decide que aquilo não é mais para ele. Então ele sobe, e aí é interessante, a fé vem, é exercitada, a obediência vem porque ele sobe obedecendo, e agora ele está andando em verdade, e sabe o que é lindo? É que ele volta a cultuar, aleluia. Ele volta a cultuar. Quando você olha para as promessas, você tem prazer em levantar altar. Quando você olha para a promessa, você tem alegria de cultuar a Deus na casa do Senhor. Abraão volta e fala assim: eu estava com saudade de cultuar, eu estava com saudade de voltar para a igreja, eu estava com saudade de estar na casa de Deus. Aplicando para você hoje, é isso que Deus está falando aqui. Ainda dá tempo de você reparar, porque ainda eu tenho promessa na tua vida. Penúltimo estágio, e depois o último e eu termino. Penúltimo estágio, Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Houve uma discussão
entre os pastores de Abrão e os pastores do gado de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abrão. Quando Abrão sai de Harã, atendendo ao chamado de Deus, ele pega e leva Ló junto com ele. Só que agora, ambos estão desfrutando de um poder econômico, financeiro muito grande. E era tanto gado, tantas posses, que a terra não comportavam as duas fortunas juntas. Então era necessário uma separação. Para que então Ló pudesse desfrutar e desbravar novas terras, para que ele crescesse ainda mais, e Abraão também fosse fazer o mesmo, porém, a promessa estava em Abraão ou em Ló? A promessa era para Abraão. Primeiro estágio de cumprimento de promessa, da promessa ao cumprimento, fé. Segundo, obediência. Terceiro, adoração. Quarto, não se permita enganar pelas circunstâncias. Quinto, dá tempo de reparar se você fez besteira. Sexto, nem toda promessa é para todo mundo. Tem coisa que é prometido só para você. Não adianta você querer colocar pessoas numa promessa que não foi feita para elas. Vai dar errado. Há promessas de Deus que elas só se encaixam em você. É o seu número, é a sua altura. Se você tentar pegar ela e encaixar ela em alguém, não vai dar certo. Se você tentar copiar a promessa de alguém, não vai dar certo. Se você tentar viver a promessa de alguém, vai dar tudo errado, vai dar contenda, vai dar briga, vai dar confusão. Porque a promessa é para Abraão, a promessa não é para Ló. A promessa era para Davi, e não para Saul. Não adiantava colocar a armadura de Saul em Davi, porque a armadura de Saul foi feita para Saul. Já Davi, o negócio dele era pedra e estilingue. E não adiantava você dar o estilingue para Saul, porque Saul não teria a habilidade que Davi teria para derrotar o gigante. Então isso nos ensina que quando nós temos promessa, nós temos que entender que a promessa que Deus faz, tem promessas que Deus faz para a tua casa inteira, tem promessas que Deus faz para a tua família inteira, tem promessas que Deus faz para uma igreja inteira, mas tem promessas que Deus faz para só você. E se você tentar carregar Ló junto, vai dar problema. Porque a promessa é sobre você. Você precisa entender isso. Nem todo mundo é a mesma promessa. Tem coisas que é entre você e Deus. Deus e você. Você precisa ter essa maturidade. Você precisa ter esse discernimento. E último estágio, e eu termino. Último estágio da promessa, qual é? Gênesis 13, verso 14 ao 18. O que é que está acontecendo nestes versículos? Abraão já está pisando na terra prometida. Abraão já está com os seus pés sobre a terra que Deus prometeu. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se afastou, separou, apartou-se dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Onde és? Para o lado do norte, o lado do sul, oriente,
ocidente. Verso 15. Porque toda esta não é aquela. Ou seja, você já está pisando nela. Lembra que eu falei que seria uma terra que eu te mostrarei? Lembro. Lembra da promessa que eu te fiz? Lembro. Pois tu está pisando nela e não sabia. Sobre esta terra que vês, oh glória, lá em Hebreus diz o quê? Pela fé saiu, obedeceu. Coloca lá de novo, Hebreus 11:8, coloca lá, depois a gente volta aqui de novo. Olha lá, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, e saiu sem saber, sem ver. Sem saber e sem ver. Agora volta lá em Gênesis 13, verso 14. Gênesis 13, 14. 15, olha lá. Agora sobre esta terra que você vê. Deus falando assim, eu cumpro ou não cumpro? O que eu falo, eu faço ou não faço? Deus está falando, eu prometo e eu cumpro, eu prometo e eu faço, eu prometo e eu mostro. Deus não é Deus de confusão. Ah, eu acho assim, eu estou tendo uma levitação, eu estou tendo assim um contato assim com alguma coisa misteriosa, eu estou tendo uma telepatia, e nessa telepatia ainda está meio escuro, meio nuvem, mas parece que Deus está me dizendo assim, mas ainda não consigo ver claramente. Conversa fiada é essa? Isso aí é a telepatia do satangoste. Isso aí é visão do diabo. Porque o nosso Deus é luz, e as coisas de Deus não geram confusão, é claro. Deus não deixa dúvida não, meu irmão. Chegou e falou assim, olha aqui Abraão, está vendo essa terra? Estou vendo, olha para um lado, olha para o outro, está vendo, estou vendo, olha direito, está pisando nela, estou. Está aí a promessa, essa terra é tua. Essa terra é tua, Abraão, é tua e é da tua descendência. Hei de te dar a ti, e a tua descendência para sempre. Verso 16. E farei a tua descendência como o pó da terra. Olha só, aí Deus vem e reafirma a outra promessa, que ainda não tinha se cumprido. Farei como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Verso 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Sabe o que Deus está falando? Toma posse da promessa, toma posse da bênção, pisa na bênção, não no sentido de humilhar, não no sentido de desfazer, mas pisar no sentido de tomar posse dela. Porque vamos lá, Abraão podia olhar e falar assim, isso aqui, mas tem cananeu, tem jebuseu, tem etezeu, tem tudo que é eu aqui. Como assim? Eu sou um velho, 70 e tantos anos já, eu sou um idoso, coitado da minha velha, não pode dar filho. Como é que o senhor vai me dar esse trem aqui? Abraão podia olhar por esse olhar, mas não. Qual que é a reação de Abraão? Verso 18. E Abraão mudou as suas tendas, e foi, e habitou, nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E edificou um altar ao Senhor. O que isso aqui está querendo dizer para mim, para você, para encerrar? Sabe o que você está dizendo aqui? Abraão está dizendo assim, é meu? É, então estou tomando posse, morando aqui agora.
É meu? É. Então já estou firmando as minhas tendas aqui. É meu? É. Então já vou começar a ter culto aqui. Já vai começar a ter adoração aqui. Qual é o 7º estágio do cumprimento de promessa? É que mesmo desfrutando da terra prometida, ele continuou adorando a Deus, cultuando a Deus. E só adora e só cultua quem tem fé, quem é obediente e quem está firmado no Senhor e na sua promessa. Quantos podem dizer glória a Deus? Você recebe esta palavra? Então aplauda ao Senhor Jesus.